O Senhor tem nos impulsionado a esse ano nós falarmos sobre colheita. E pela experiência que eu tenho de agricultor, eu nasci numa capital que se chama Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Você já ouviu isso, não? É a terra da uva e do vinho. Terra boa. Terra que mana leite e mel. Terra boa. Porém, eu conheço de ouvir falar o que significa agricultura. E eu entendo que tudo aquilo que o agricultor iria plantar era uma questão de tempo que futuramente ele ia o quê? Iria colher. Não é diferente nas nossas vidas. Tudo aquilo que nós estamos colhendo nesse momento é um resultado de anos de semeadura. Mas graças a Deus, porque o Senhor sempre nos dá uma nova oportunidade de mudar a semente. Se a semente está errada, nós podemos chegar diante de Deus e falar: eu me arrependo, porque por anos eu semeei a semente errada. Mas eu quero, a partir desse momento, começar a lançar a boa semente, que é a semente do reino de Deus. Essa sim, pode ficar tranquilo. Se você semear ela, ao seu tempo, ela dará. Ao seu tempo, ela vai dar o fruto. Amém? Domingo passado, o pastor Márcio falou sobre o Senhor da colheita. E hoje nós queremos falar sobre colhendo a glória de Deus. Você tem um texto base aí, eu vou ler, e depois eu gostaria que você repetisse, por favor. Então vai aquecendo a garganta aí, enquanto eu leia. O mistério que estava oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Leia, por favor. Eu quero que você leia essa última parte do versículo 27, que é Cristo em vós, a esperança da glória, porém você vai ler na segunda pessoa do plural, que é assim: Cristo em nós, esperança da glória. Por favor. Agora na primeira pessoa do singular, que é Cristo em mim, a esperança da glória. Vamos de novo, por favor. Desde a criação do homem, Deus decidiu que não iria fazer nada sozinho. Antes, tudo aquilo que Deus fez, Deus ele é criador, ele não é criatura. Então, tudo que foi criado através de Deus. Porém, quando ele criou o homem, a partir daquele momento que ele criou o homem, Deus decidiu que não iria fazer mais nada na terra sem a parceria do homem. E de contrapartida, ele esperava que o homem também não viria fazer mais nada sem o quê? Sem a dependência de Deus. Tanto é que Deus ele criou um jardim para o homem cuidar desse jardim. Ele criou tudo, porém as árvores, o jardim, ele esperou o homem ser criado para ele fazer o quê? Para a partir disso o homem trabalhar, cuidar daquele jardim. E o homem tinha uma ressalva. Ele podia comer de tudo que estava naquele jardim. Toda a fruta que estava lá, ele podia usufruir. Porém, tinha duas árvores, que Deus menciona uma só. Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou para Adão assim: não coma. É uma ressalva, é uma ordem que eu dou a você. Não toque nessa árvore, porque no dia que você tocar nessa árvore, você vai morrer. Então, a parceria que Deus tinha com o homem, essa parceria estava valendo da parte de Deus eternamente. Porém, da parte do homem, ele tinha que entender que ele tinha limites. Ele não podia tocar, ele não podia pegar daquela árvore, porque no momento que ele comesse daquele fruto,
A parceria do homem com Deus ia ser o quê? Então Adão, ele tinha que se santificar. Eles falam assim, mas Adão, ele vivia no Éden. Como é que ele tinha que se santificar? Todo dia ele tinha que olhar para aquela árvore e tinha que lembrar que Deus tinha falado para ele que ele não podia mexer naquela árvore. Sim ou não? E a gente sabe da história. Em certa situação, a serpente chega para Eva e fala assim, é verdade que você não pode comer de nada aqui do jardim? E Eva, o que Eva falou? Não é assim não. Primeira coisa que nós precisamos entender, que o inimigo ele sempre vai trabalhar em cima, ele só pode trabalhar em cima de princípios. Então a primeira coisa que ele vai fazer com você é, ele vai perguntar se você conhece a palavra. Esse é o primeiro âmbito que ele vai entrar na sua vida, esse é o âmbito da batalha. Ele vai apresentar a palavra distorcida para você. E agora ele vai esperar uma resposta sua. Sim ou não? Eva respondeu correto, porque ela sabia a palavra. Ela fala assim, eu posso comer de toda a árvore, de todo o fruto da árvore, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que é? Não posso tocar nela. A serpente olhou para ela e falou assim, você conhece a palavra. Muito bem. Agora vem a segunda parte. Eu quero ver se você obedece a palavra. Aí ele apresenta algo agradável. Por que é agradável? Porque Eva olhou para aquilo ali e fala assim, é uma árvore, é um fruto agradável aos olhos. Eva foi lá e fez o quê? Pegou. Comeu, e aí foi uma sucessão dominó. Um efeito dominó. Ela deu para o marido e tal, aí Deus chegou. Quando Deus chegou e falou, cadê vocês? E Adão e Eva estavam escondidos. E Deus fala assim, por que é que vocês estão escondidos? Me intriga, eu pensando e lendo a Bíblia, tem algumas coisas que eu falo, Deus, se o Senhor ama tanto o homem, né? Por que o Senhor não interviu nessa situação? Por que o Senhor não chegou lá e falou assim, serpente, peteleco em você, sai daqui. É a minha criação, você não vai tocar neles, você não vai mexer neles. Deus podia fazer isso sim ou não? Mas ele não interviu, ele não entrou. Porque a partir daquele momento, o homem tinha que começar a andar com Deus por aquilo que ele cria que Deus era na vida dele. Ele não vai intervir nas suas decisões. Deus, ele te dá a palavra, ele te dá os conceitos, mas as decisões que você vai fazer na tua vida, ele não vai intervir mais. É o temor de Deus que vai fazer com que você gere a sua vida debaixo de princípios. Né? Então, por que é importante nós entendermos isso? Porque Gênesis 2:5 fala assim, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. O Criador de todas as coisas, que é Deus, ao criar o homem, que é a criatura, a partir da criação, decidiu fazer uma parceria com o homem. A partir daquele momento, tudo aquilo que Deus iria fazer na terra, ia ser feito através de quem? Do homem. Você acha que é diferente hoje? Jesus sendo Deus, porque lá em Gênesis também, no momento que Deus trata a situação, ele fala assim, eu vou levantar um, que vai pisar na tua cabeça, serpente, você vai morder o calcanhar dele, mas ele vai pisar na tua cabeça. A partir daquele momento Deus estava falando assim, eu vou enviar Jesus como homem, o Jesus homem vai vir para restaurar e para colocar de volta o relacionamento entre Deus e homem. Por isso, quando Jesus veio, ele teve que vir como? Como homem. Ele não podia vir como Deus. Porque Deus tinha dado autoridade a quem? Ao homem. Isso é uma chave de reino. Se nós entendermos isso, se nós compreendermos isso daqui, muita coisa vai mudar na nossa vida. Gênesis 1:27 fala assim, criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e quê? Fala homem e mulher, os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra e dominem a terra. Então, a partir desse momento aqui, Deus abençoou o homem. Ele criou o homem, primeiro ele criou, né? Primeiro ele criou o homem, depois ele formou do pó da terra. Tem duas estações aqui. Primeiro ele criou, sim ou não? E depois ele formou, do pó da terra ele formou. Uma vez que ele formou ele do pó da terra,
Ele soprou o sopro de vida sobre ele. E a partir daquele momento, o homem passou a ser o quê? Alma vivente. A partir daquele momento, tudo aquilo que Deus iria fazer através do homem. Quando ele criou os animais, porém, quem deu o nome aos animais? O homem. E você vê que todos eles têm o nome direitinho. Sim ou não? Você consegue chamar cachorro gato? Ou vice-versa? Cachorro tem cara de quê? E o Adão acertou na mosca. Por causa da capacidade que Deus tinha dado ao homem de decisões. Nós precisamos entender, a gente vai montar um quebra-cabeça aqui, nessa introdução, para depois a gente desenvolver a palavra. Os dons, tudo aquilo que Deus dá é irrevogável. Tudo aquilo que Deus dá ao homem, os dons que Deus deu ao homem, eles são irrevogáveis. O que acontece? No princípio, quando Deus falou pro homem que ele iria dominar, que ele iria ocupar e que ele iria multiplicar, são três desses verbos todos que eu falei, esses três são os mais importantes, que é dominar, ocupar e multiplicar. Fala comigo, por favor. O homem iria dominar, ocupar e multiplicar debaixo de quê? Debaixo da orientação de Deus. Então, automaticamente, o homem iria dominar, ocupar e multiplicar o quê? A imagem do Criador. Sim ou não? O pecado entrou. E esses dons, seria muito mais fácil se Deus fosse lá e tirasse os dons, porque o homem aí não iria multiplicar a sua própria imagem. Mais na frente você vai ver que Adão e Eva tiveram um filho chamado Sete. Sete nasceu à imagem e semelhança de quem? Do próprio Adão. Então agora o homem não estava mais multiplicando a imagem e semelhança de Deus. O homem estava multiplicando a sua própria imagem e a sua própria semelhança. E os dons estão aí. Deus não tirou os dons do homem. Automaticamente o homem estava multiplicando isso tudo. Você vê grandes celebridades, você vê o Steve Jobs, todos, eu creio que, sem fazer propaganda, mas se você não tiver um Apple no bolso, você tem uma outra marca, um smartphone, mas você vê o Steve Jobs, ele recebeu o dom de Deus, ele recebeu capacidade para quê? Para dominar, para ocupar e para multiplicar. Aqui, mais ou menos, tem quase 200 celulares dele no bolso aí, da galera multiplicada. Sim ou não? Porque são dons, é a capacidade que Deus deu ao homem para fazer isso. Agora cabe uma decisão, e é muito importante nós entendermos isso. Eu posso usar o talento e usar o dom que Deus me deu para a glória de Deus, ou eu posso usar isso para benefício próprio. Se eu usar para benefício próprio, eu vou prestar conta. Eu estava escutando uma entrevista do Eike Batista esses tempos atrás, e ele estava falando assim como Deus deu talento para um artista plástico fazer uma obra de arte, Deus me deu a capacidade de fazer riquezas, de criar riquezas. Deus me deu esse dom. Ele falando isso, ele abertamente em televisão falando isso. Por quê? Porque está no homem, isso é a capacidade que Deus colocou aí. Porém, a grande pergunta que eu e você precisamos fazer é: para quem é que nós estamos dominando, ocupando e multiplicando isso? Porque se eu estou fazendo isso para a minha própria vontade ou para o meu bem próprio, isso está errado. A motivação está errada. Né? Tá claro até aqui? Consegue entender isso daí? É muito importante que nós entendamos isso. Deus, ele te deu capacidade. Deus, ele te deu dons. Deus, ele te deu um chamado. E aquilo que Deus deu para você, ele não vai tirar. Está sobre você. Cabe a você entender o chamado de Deus. A Bíblia fala que o mistério, o chamado de Deus, Deus coloca dentro do coração do homem. São como águas profundas. Uma vez que você começa a sondar teu coração, que você começa a entrar no teu coração, aos poucos esse chamado de Deus, ele é revelado na tua vida. Eu lembro que no ano de 98 eu vim para cá, mais ou menos 95, 96, eu estava numa cidade do interior de São Paulo. Eu estava jogando no União São João de Araras, estava em Araras, morando, fiquei 1 ano e pouco lá. E esse tempo foi um tempo onde Deus trabalhou muito na minha vida.
Com 18 para 19 anos foi onde o Senhor me chamou e aos poucos eu fui entendendo o que Deus estava fazendo comigo. Mas nessa época foi uma época onde Deus me ensinou muita coisa. E eu pude compreender um pouco do meu chamado, um pouco daquilo que Deus estava me conduzindo para ser. Né? Naquele local, no Brasil tem muito daquela história do atleta de Cristo. Você já ouviu falar isso, não? Sim ou não? Eu fui visitar, eu morava num alojamento, atrás do alojamento tinha uma igreja. E eu comecei a visitar aquela igreja. E eu comecei a conversar com o pastor a respeito de nós fazermos uma reunião dentro do clube e onde ele pudesse nos ajudar. Né? Tinha várias pessoas que conheciam o Senhor e a gente queria implantar isso lá. Isso pegou. Por pouco, uma questão de tempo, essa reunião se tornou um negócio legal. Bastante pessoas participando. Deu uma questão de tempo, eu saí. Eu voltei para casa e fiquei um tempo em casa. O próximo contrato que estava quase certo para acontecer não aconteceu. Eu fiquei 6 meses de um lado para o outro. Foi quando Deus me trouxe para os Estados Unidos da América. Eu não entendi nada nesse tempo todo. O porquê que Deus me trouxe para cá. E quando Deus me trouxe para cá, eu pude entender e que cada vez mais Deus estava aprimorando, cada vez mais Deus estava trabalhando o dom e o chamado na minha vida. Eu achei que eu tinha vindo para cá para jogar futebol. Eu achei, essa era a minha vontade. Aquilo que eu consegui entender. Mas aos poucos eu fui entendendo que Deus tinha algo mais nesse processo. Porque Deus ele tem um chamado. Deus ele tem um chamado na sua vida. E Ele vai te levar por caminhos que você muitas vezes não consegue entender. Mas é porque aos poucos Ele vai trabalhando em você. Aos poucos Ele vai te mostrando, falando assim, filho, eu estou te conduzindo, mesmo que você não entenda. Eu tenho um plano na tua vida. E o chamado de Deus na tua vida é irrevogável. Ele não volta atrás, Ele não desiste. Aquilo que Ele decidiu a teu respeito está decidido. Cabe a você e cabe a mim agora observarmos isso, entendermos e nos alinharmos ao propósito de Deus. Porque eu posso pegar o chamado de Deus e abraçar e falar, Deus, conta comigo, ou eu posso pegar o chamado de Deus e falar assim, mas eu tenho outras prioridades. Essa é uma decisão sua. Essa decisão Deus não vai interferir na sua vida. É uma decisão que você faz. Você vai decidir aquilo que você vai fazer com aquilo que Deus te deu. São dons, são talentos. Estava compartilhando na intercessão a semana passada. Deus deu talentos para todos. Segundo a capacidade dele. Para um ele deu 5, para um ele deu 13, para um ele deu 1. Todos receberam talentos. Sim ou não? A questão não é receber, todos nós recebemos. A questão é como é que nós vamos executar. O que é que nós vamos fazer com isso daí? O que recebeu 5 multiplicou e o que recebeu 3 não multiplicou. Ou o que recebeu 1 não multiplicou, desculpe. Né? E chegou um momento que Deus falou assim, vamos conversar a respeito do talento, vamos conversar a respeito do chamado que eu dei à tua vida, sobre a tua vida. Sim ou não? Então Deus ele deseja esclarecer isso aos nossos corações. Isso. Lembrando, sabemos que existem 3 elementos fundamentais. Semeador, o tipo de terreno e qual que é o último? O tipo de semente. Tiago 5,7 fala assim, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. A palavra em grego usada aqui é makrutumeu, significa esperar pacientemente, com perseverança, ao enfrentar infortúnios e aborrecimentos. Me chama a atenção porque Tiago fala que nós temos que ser pacientes até quando? Até a volta do Senhor. Então, essa paciência, ela termina quando? Nós somos muito impacientes. Sim ou não? Nós lançamos a semente na terra da esposa hoje. E ela dormindo, você fica assim, quero ver se é terra boa mesmo. Aí ela amanhece com a mesma cara que ela foi dormir. Né?
E se fizer ao contrário? Fala, quero ver, Deus, esse coração duro. Esse aí. Se tem jeito. Quero ver se é Deus agora. Vou te botar na prova, Deus. Né? Não funciona dessa maneira. Tem que ser o quê? Macrotumeu. Seja paciente. Seja paciente. Seja paciente. Seja paciente. A Bíblia fala sobre aquela pessoa, em Atos 3, onde aquela pessoa deficiente física, por muitos anos ela foi colocada onde? À porta do templo. E ela falava, me dá uma esmola. Essa palavra no original significa misericórdia. Por muito tempo ele foi paciente falando misericórdia, 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 misericórdia. Até um dia Deus escutar e quê? Escutou a oração dele. Mas ele foi paciente, ele podia desistir. Ele podia falar, quer saber de uma coisa? Já estou vindo aqui há vários anos, vou ficar em casa. Vou parar de incomodar os outros, porque para ele estar lá no templo, alguém teria que levá-lo lá. Ele tinha que importunar outras pessoas. Sim ou não? Me leva lá no templo de novo. Mas o que é que você vai fazer lá, criatura? Fica em casa descansando. Eu vou lá pedir misericórdia. Eu vou lá clamar misericórdia. Eu quero ser paciente até que um dia o Senhor escute a minha oração. Esse deve ser o nosso processo. Às vezes a gente tem dificuldade com os filhos, no casamento e coisa e tal. Aí a gente é impaciente, a gente quer romper os processos de Deus. Ah, não quero ficar mais junto, coisa e tal. Seja paciente. Seja paciente e não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Macrotumeu é ter a capacidade de esperar até o fruto ficar pronto para ser colhido. Tem que esperar ficar pronto. A uva tem uma história que uma vez que ela é colhida, antes dela ser vendida, ela é qualificada e ela é paga devido ao grau da qualidade da uva. Então, antes da uva ser paga, eles recolhem um pouco daquela uva e tiram o grau de qualidade dela. Segundo o grau de qualidade dela é que eles pagam, não é por aquilo que eles veem. O fruto tem que estar pronto, então ele tem um tempo certo para ser tirado. Ele tem um tempo certo para ser colhido, para ser levado, para ser vendido. É assim que Deus faz com a gente. Deus espera você amadurecer. Deus ele tem paciência para passar pelas etapas que Ele tem preparado comigo e com você. Porque uma vez que Ele te apresenta um fruto pronto. Ele te apresenta um fruto com uma boa qualidade. É assim que Deus faz. Por isso nós precisamos ter paciência no casamento, no trabalho, na criação de filhos, seja aonde for. Tenha paciência conosco, um dia o fruto vai ficar pronto. Continua orando por nós, vai ficar bonzinho. Amém? Quantos falam amém? Vou orar por você, pastor. Tenha misericórdia de nós. O tipo do terreno, o segundo, Lucas 8,5 fala, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu comeram. 6, e a outra caiu sobre pedras. 7, e a outra caiu entre espinhos. 8, a outra caiu em boa terra e produziu fruto 30, 60 e 100 por um. Né? Como é importante nós entendermos isso daqui. É muito importante. O semeador, ele tem que ter paciência. Ele tem que entender que o terreno precisa ser trabalhado. A terra boa, toda a terra boa, ela foi trabalhada. E ela deixou ser trabalhada. Deixou ser arada, deixou ser adubada. Né? Sim ou não? É assim que funciona. Esses somos nós, essa é a nossa história. Então fale para a pessoa que está do seu lado assim, fala assim, deixa Deus trabalhar, irmão. Deixa o arado passar. C, o tipo de semente. Lucas 8,11 fala assim, a semente é a palavra de Deus. Uma vez que a semente estiver na mão, uma vez que a semente, Deus ele te dá sementes, ele coloca sementes na tua mão, está na tua mão. Fecha a tua mão assim, fala assim, a semente está aqui. Eu escolho a semente que eu vou lançar. E Lucas está falando assim, a boa semente é a palavra de Deus. Porque ela ensina como o marido deve tratar a esposa tratar o marido, como a gente deve honrar o Senhor, como nós devemos nos relacionar. Essa é a boa semente do reino de Deus. Ela está na minha mão, eu escolho. Uma vez que eu lanço ela na terra,
pronto. A partir desse momento, a colheita vai ser correspondente. Eu não posso escolher a colheita. Se eu lanço a semente de abóbora, não espera colher melão. Uma vez que você lançou a semente, você abriu a semente e lançou ela na terra. Agora, a semente que você lançou, ela vai ser correspondente. Se você quer misericórdia, você tem que plantar o quê? Se você quer ser perdoado, você tem que fazer o quê? Se você quer ser amado, você tem que fazer o quê? É correspondente. Eu tenho que entender isso daí. Eu preciso entender isso daí. Porque a colheita, ela é uma consequência daquilo que nós plantamos. Se nós plantamos tempo com os nossos filhos de qualidade, eles vão crescer. E você não vai ter na porta deles assim, do not disturb, em nome de Jesus. A porta do quarto dele vai estar aberta para você falar, pai, entra aqui para orar por mim. Pai, entra aqui, eu quero abrir o coração com você. Pai, entra aqui, passei uma situação difícil hoje na escola. Você é o meu conselheiro. Você é meu conselheiro. Porque você plantou. Porque você plantou. Então, isso é que nós precisamos, e nós precisamos nos cobrir uns aos outros. Nós somos corpo. O filho do teu irmão é teu filho também. Você tem responsabilidade, eu tenho responsabilidade de orar, de cuidar da vida deles. Se você vê eles fazendo se você vê o Caleb fazendo coisa errada, eu te abro o direito abertamente de você falar assim, teu filho está fazendo coisa errada, vem cá, Marciano. Pode chamar de Marciano, não precisa chamar de pastor não. Pode chamar de Marciano. Fala, Marciano, vem cá, teu filho está fazendo coisa errada aqui. Eu te dou o direito de você tratar ele. Porque isso nós nos protegemos fazendo isso. Nós precisamos entender que eles são sementes benditas do Senhor. Eles vão dar certo, independente do momento que eles estão vivendo. Não olhe para o momento que eles estão vivendo hoje. Tem dia que faz sol, tem dias que faz chuva. É assim mesmo. Não olhe para o dia que está fazendo chuva, não. Fala assim, abundância sobre a tua vida virá. Amém? Também sabemos que Deus é o Senhor da colheita. Eu queria chamar agora um vídeo que a gente vai passar para vocês. É o mesmo vídeo da semana passada. Mesmo depois de ter feito todas as coisas, nós não podemos criar uma fórmula. Porque mesmo depois de fazer tudo direitinho, nós precisamos entender e confiar que o Senhor da colheita é Deus. Nós dependemos de Deus. Romanos 9,15 fala assim, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de quem? De Deus. Mesmo depois de fazer tudo correto, nós não estamos isentos de passar por infortúnios, de passar por dificuldades. Porque nós precisamos entender que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar as obras da tua mão, é em vão todo o nosso trabalho. Se o Senhor não for o guarda de Israel, se o Senhor não for aquele que guardar a nossa casa, não adianta colocar vigia. Eu comprei um pitbull agora, 2 semanas atrás. Estou com um pitbull em casa. Assusta. Todo mundo que chega perto, abraça e beija e fica mansinho, quebrantado. Né? Não adianta botar o cachorro bravo na frente da casa. Por quê? Porque é o Senhor que nos guarda. Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia.
Não é pela força do braço, não é por a capacidade humana que nós iremos vencer, é porque Deus, Ele é bom. E se Deus tem te feito vencer, Deus tem te feito prevalecer, Deus tem te feito crescer, é porque reconheça que Ele é bom, é a misericórdia de Deus. Graça é receber o que eu não mereço mereço receber nada. Misericórdia é não receber o que eu mereço. Nós não merecemos receber o amor de Deus. Olha só. Está vendo como ele é bonitinho? Deus trouxe o primeiro amor lá para casa de volta, mais uma vez. Está todo mundo apaixonado. As regras da casa. Eu falei, eu não quero ele dormir no meu quarto. A Nilka falou, deixa, amor. Falei, tá bom, só um pouquinho. Hoje ele dormiu onde? Sem moral nenhuma. Mas eu estou apaixonado também. A Cia e o Edivaldo fizeram uma obra grande na nossa vida. Como colher a glória de Deus? Automaticamente, para colher a glória de Deus, nós precisamos plantar a semente do quê? A semente que produz a glória de Deus. Porém, existe uma outra semente, que antes de falar da semente boa, nós precisamos falar da má semente. Qual é ela? Gálatas 6:8 fala assim, quem semeia para a sua carne, da carne colherá o quê? Destruição. Romanos 3:23 fala assim, pois todos pecaram e estão o quê? Estão destituídos do quê? Adão, quando ele pecou, ele foi tirado da onde? Ele parou de contemplar Deus, ele parou de ver a glória de Deus. Adão via a glória de Deus diariamente, todos os dias. Imagina a frustração dele do momento que ele foi tirado do Éden e a partir daquele momento ele começou a ver somente o homem. Caim mata Abel. Alguém que foi formado gloriosamente, agora começa a ver e vivificar tragédias na vida. Por quê? Porque todos pecaram. Todos pecaram. Não existe gente boa, mais ou menos assim. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Jesus veio restaurando isso daí, morrendo na cruz, rasgando o véu e introduzindo para a gente graça. O que é graça? Eu não mereço, porque eu merecia os chicotes, porque eu pequei. Mas a graça fala assim, entra pelo trono de misericórdia, por causa da cruz do Calvário. Não é merecimento, é favor de Deus. Deus amou tanto o mundo, Deus te amou tanto, Deus te amou tanto, Deus te amou tanto que Ele não resistiu. Ele enviou para a terra o que Ele tinha de mais precioso no céu, para morrer por mim e para você, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida e pudéssemos ter vida em abundância. Esse é o coração de Deus a nosso respeito. Deus, Ele é bom. Estou passando por dificuldades, é porque a semente está ruim. Troca a semente, não continue com essa semente. Comece a plantar a boa semente de Deus. Vamos plantar a boa semente agora? Amém. Semeadura que traz a glória de Deus. Isaías 6:1 fala assim, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Leia essa primeira parte do versículo, por favor. Pode parar aí. Eu só queria falar um pouquinho do rei Uzias. Quem era o rei Uzias? Porque nós recebemos a informação que ele era um parente próximo de Isaías, né? Porém, eu fui averiguar mais, fui entender um pouquinho mais quem era o rei Uzias. Ele foi o filho de Amazias. Depois do reinado de Salomão, um pouco de história bíblica para vocês, Israel se dividiu entre o reino do norte, onde ficou 10 nações, e entre o reino do sul, que ficou 2 nações, Judá e Benjamim.
Uzias, ele era o rei de Judá. Com 16 anos, ele foi introduzido ao reinado. E a palavra fala que o rei Uzias foi um bom rei. Ele foi discipulado pelo profeta Zacarias, um dos profetas menores. E a palavra fala que ele entregou o seu coração a buscar Deus. E por causa disso, Deus o fez prosperar. Uzias foi um cara que investiu muito na pecuária, na agricultura. Ele elaborou armas tecnologicamente avançadas de guerra para aquele momento. Ele venceu os filisteus. Ele foi alguém que tudo aquilo que ele colocava à mão, ele prosperou muito. O reino de Judá estava vivendo um momento de prosperidade enorme. Muita prosperidade. Porém, a palavra fala, o que eu estou falando para você está lá em 2 Crônicas 26, fala que em certo momento o rei Uzias ele entrou no templo para oferecer incenso a Deus. E os sacerdotes que estavam lá tentaram impedi-lo, mas o coração dele estava inflado, o coração dele estava inchado, e ele falou assim: eu sou rei neste lugar. E os sacerdotes falavam assim: mas você não pode, você não é da tribo dos levitas, você não pode fazer isso, você é rei. E ele fala assim: mas eu vou fazer do mesmo jeito. No momento que ele pegou o incensário, a Bíblia fala que automaticamente ele foi revestido de lepra. E por causa da lepra ele teve que sair do castelo e começou a viver separadamente. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia relata que foi nesse ano que Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Se você for ler os primeiros 5 capítulos, você vai ver que Isaías ele era um profeta de juízo. Ai de você, ai daquele outro, ai daquele que bebe o dia todo, ai daquele que é suvina, ai daquele que só quer angariar para si mesmo. Ele foi um profeta de juízo, muito juízo, muito juízo. Vou continuar lendo. E a aba da sua veste enchia o templo. Acima deles estava quem? Serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da glória de Deus. Ao som das vozes, os batentes das portas tremeram. E o templo ficou cheio o quê? De fumaça, cheio da glória de Deus. Foi nesse cenário que talvez Isaías foi ao templo para chorar as mágoas, para dizer assim, porque imagina, a pessoa que era responsável por toda aquela prosperidade agora morreu, não estava mais lá. Talvez ele amava muito o tio dele, aquela pessoa que era uma segurança para ele. Se você profetizar errado e vai se esconder no castelo, tem algum problema com isso? Não. Quem que é o tio dele? Somente o rei. Fala assim, Porém, esse escudo foi tirado da vida de Isaías um dia. E agora, quebrado como arroz de terceiro, ele vai para onde? Ele vai para o templo. Para clamar, para se prostrar, para sei lá o que a Bíblia não fala o que ele foi fazer. E foi nesse momento que a Bíblia relata que ele viu. Ele viu algo que a partir desse momento a vida de Isaías mudou. Ele nunca mais foi a mesma pessoa, porque ele começou a ver a glória de Deus. Nos primeiros 5 capítulos, o que ele via? Dificuldade do irmão, as situações adversas. Sim ou não? Porque relacionar, andar junto, o que acontece? Você vai ver as dificuldades, você vai ver as limitações, você vai ver os cacuetes, você vai ver os trejeitos. E Isaías só conseguia ver isso nos irmãos. Só as dificuldades. Porém, um dia ele se colocou diante da glória de Deus e a partir desse momento mudou. Isaías era um profeta que falava, exortava e profetizava, mas nunca tinha tido uma experiência pessoal com Deus. Você já teve uma? Onde você vê os batentes balançando, onde você vê os serafins cobrindo os pés, cobrindo o rosto em sinal de reverência àquele que está sentado no trono. E um dizia para o outro assim, Kadosh, ele é Kadosh,
Ele é Kadosh. Ele é santo, 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 e por causa disso eles cobriam os pés. Toda vez que você vê isso, essa questão de cobrir os pés é questão de reverência, de santidade. Deus, quando aparece a Moisés, o que ele fala para Moisés? Moisés, tira as sandálias dos teus pés, que a partir desse momento em diante é necessário santidade, você vai andar comigo. Quando ele se apresenta para Josué, a mesma coisa, ele fala: Josué, eu vou fazer você vencer Jericó, mas eu vou te ensinar uma coisa: tira as sandálias dos teus pés. Tema a Deus. Tema a Deus. Tema a Deus. Nós somos muito irreverentes com a presença de Deus. Nós somos irreverentes com a palavra do Senhor. E nós queremos que a glória seja restaurada no nosso meio. Nós somos irreverentes dentro da nossa casa. Nós nos tratamos mal uns aos outros. E nós queremos que a glória de Deus chegue até as nossas vidas. Existem duas maneiras de nós conhecermos a Deus. A primeira dela é pela letra e pela religião. Tudo aquilo que você fala para a pessoa, ela sabe. Eu sei. Mas a segunda, uma vez que você tem uma experiência com Deus, você nunca mais vai falar: eu sei. Quem sabe é Ele, eu não sei nada. É Ele que sabe. O Senhor Jesus é que sabe todas as coisas. Então isso é importante nós termos isso. Os discípulos passaram 3 anos andando com Jesus sem conhecê-lo profundamente. E Jesus falava para eles assim: no momento que você se converter, você vai apacentar as minhas ovelhas. Você vai cuidar daquilo que é importante para mim. Verso 5. Então gritei: ai de mim. Você vê que o ai agora mudou. É ai de quem? Ai de mim. Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Isaías podia se sentir desqualificado porque era um profeta e foi pego em pecado. Na realidade, o que desqualifica é saber o que devo fazer e mesmo assim não fazê-lo. Isaías sabia o que ele tinha que fazer como profeta. Ele aplicou muitas vezes a medicina na vida dos outros. Está em pecado, tem que fazer o quê, irmão? Confessa pecado. Se errou com o irmão, tem que fazer o quê? Vá lá buscar o irmão e faz o caminho de volta. Esse era um remédio que Isaías dava para todo mundo. Mas chegou uma hora que Isaías teve que tomar desse remédio também. Porque é o remédio que cura. É o remédio que restaura. É o remédio do reconhecimento que Ele é Deus, nós somos criaturas. Seja profeta, seja quem você for, seja ministro de louvor, seja pastor, seja quem você for, você é servo. Quando você se depara diante da presença de Deus, a única coisa que fica lá é servo. Não dá para entrar como profeta lá, não. Não dá para entrar como pastor, é servo. E por isso que Isaías entendeu isso e falou assim: ai de mim, eu sou essa pessoa. E ele confessou: eu sei qual que é a minha dificuldade. E você também sabe qual que é a sua dificuldade. O que faz a diferença é que somente quando nós confessarmos, somente quando nós declararmos isso vai mudar na nossa vida. Somente conseguirei amar a Deus corretamente se eu aprender a temê-lo também corretamente. Verso 6. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirada do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o teu pecado foi o quê? Perdoado. Nós estávamos no evento do Unfollow dos jovens, e eu e o pastor Márcio, a gente estava fazendo churrasco de americano, que é hambúrguer, né? Churrasco de americano é hambúrguer. E o pastor Márcio, ele é brincalhão. Não parece, mas ele é. Ele é uma pessoa séria. Mas ele é brincalhão. E, num certo momento, ele pegou uma tenaz e uma brasa viva e foi em direção a uma irmã. Aí tinha alguns irmãos de Miami que estavam lá com a gente na festa. Ele falou: o que é isso, pastor? Aqui em Deerfield é assim que a gente purifica os irmãos. Tocando no lábio dos irmãos.
receba a cura, o teu pecado é perdoado hoje. Ele profetizou, literalmente ele profetizou. Imagina a cena, né? Por quê? Porque a culpa precisa ser retirada. Olha o que acontece no verso 8. O pecado é purificado, o profeta entra na esfera da esperança da glória mais uma vez. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Quem que responde isso? Quem que respondeu isso? Isaías ouviu, porém quem respondeu? Você acha que essa voz foi só uma particularidade quando Isaías se apresentou diante do rei? Essa voz, ela está sendo conclamada há anos, milhares e milhares de anos, falando assim: eu tenho uma seara que está pronta, porém os ceifeiros são o quê? São poucos. Deus está falando com um profeta, alguém que já tinha sido enviado. Quem viu o que Deus está fazendo com Isaías? Porque muitas vezes a gente é enviado sem ter o conhecimento, sem ter o entendimento do que é um envio. São processos, são processos. No momento que você se encontra com Deus, literalmente, é que você entende o chamado. Porque aqui Isaías deu a proposta de Deus para Isaías é o seguinte: você quer? Isaías falou: eu quero. Mas é para sofrer. É para passar muitas vezes tomar o cálice amargo que é apresentado na mesa. Fala: que é isso, pastor? Não vou mentir para você não, viu? Tem glória. Tem porque ele prometeu que tem. Mas tem hora que você vai semeando a semente como? Chorando. É dessa maneira. Não vou mentir para você não vou te enganar não. Se você vai lançar a mão no arado, esse é o preço. Preço de santidade. Preço de renúncia. Tudo. Senão a gente não consegue ser discípulo de Jesus. Esse é o preço que Jesus apresentou para os discípulos. Muita gente, vazou. E ele vira para os discípulos e fala assim: vocês que estão andando comigo, vocês querem? E Pedro fala o quê? Para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Sim ou não? Então nós precisamos entender isso daí. A partir desse momento, Isaías realmente entende o chamado dele. Isaías foi uma pessoa que a partir do capítulo 6, começou a se tornar um profeta messiânico. Começou a profetizar a vinda de Cristo. Ele fala assim: a virgem conceberá um filho e o nome dele será Emanuel. Milhares e milhares de anos antes, Deus abre o coração de Isaías e fala assim: já que você abriu o teu coração para confessar o teu pecado, já que ele está aberto, agora eu vou começar revelação, 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 revelação. Um filho nos foi dado, e sobre os seus ombros está Deus forte, poderoso, príncipe da paz, Pai da eternidade. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Uma vez que nós abrimos o nosso coração para o Senhor trabalhar, uma vez que você deixa Deus fazer na tua vida, uma vez que você deixa Ele entrar na tua casa e cear com você, a semente que você vai começar a semear nunca mais vai ser a mesma. Porque Isaías, a partir desse momento, começou a semear a boa semente. A semente do reino. Ele parou de olhar para as pessoas e começou a olhar para Jesus. Ele fala assim: as pessoas erram, as pessoas são falhas, as pessoas têm dificuldades. Mas o meu rei, ele é santo e ele é perfeito, por isso eu olho para ele. Me renovo nele e continua a caminhada, porque Deus tem um propósito para ser cumprido. Deus tem um propósito para ser cumprido e Ele quer te usar. Olhe para Ele, olhe para Cristo, olhe para o Senhor e Deus vai elaborar tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Quero aplicar isso numa conclusão para a gente poder entender. Em 4 pontos rápidos. O primeiro dele: preciso retirar o que afasta a glória de Deus. Escreva aí: retirar. 1 João 1,8 fala assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Agora,
se confessarmos os nossos pecados. Você vê que é se confessarmos, não é se pegarem em pecado, né? É o quê? É quando você chega diante da situação e você fala assim, eu sou essa pessoa. Eu estou errado. 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 Por que você está errado? Porque eu estou errado. Porque muitas vezes eu sou cabeção. Se confessarmos nossos pecados. Olha só que promessa linda. Ele é o quê? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todo o quê? O que aconteceu com Isaías quando ele confessou o pecado dele? A iniquidade dele foi tirada. O anjo tirou a brasa viva e tocou nos seus lábios. E a partir de hoje, você fala assim, a partir de hoje você vai profetizar com os meus lábios. A partir de hoje eu coloco a minha palavra na tua boca. Sim ou não? É diferente. É diferente. A mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo. Um dia Jesus aparece a ele e ele fala assim, quem és tu, Senhor? Você já fez essa pergunta? Quem era o apóstolo Paulo? Um grande conhecedor das Escrituras. Irrepreensível. Sabe o que é você andar com uma pessoa que você não consegue repreender ele? Esse era o apóstolo Paulo. Mas um dia, indo a caminho de Damasco, ele cai do cavalo. E o Senhor da Glória se apresenta. Todos viram. Só ele viu. As pessoas que estavam com ele, ninguém viu nada. Ele prostrado, ele não ousou nem olhar para o Senhor. Ele fala assim, quem és tu? E Jesus fala assim, eu sou Cristo, a quem você persegue. Eu vim para tocar em você. Eu vim para mudar a tua vida. Eu vim para fazer de você alguém que a partir de hoje, você vai entender o meu coração. Sim ou não? E Paulo vai lá para uma rua chamada Direita. Até hoje eu estou procurando ela na Bíblia, nunca encontrei essa rua chamada Direita. Rua Direita. Mas como é que faz a Rua Direita? 3 dias cego. Aí ele envia um discípulo chamado Ananias para orar por ele e para que ele fosse cheio do Espírito Santo de Deus. Aí agora Pedro começa a pregar Jesus Cristo ressurreto. Ele viu a glória de Deus. Ele viu Jesus ressurreto. E ele fala assim, toda a revelação que eu recebi não foi dada por homem, ele falou comigo. Ele colocou no meu coração. Né? E isso faz toda a diferença. O que é que você está escutando? Aquilo que a palavra fala ou aquilo que Jesus fala através da palavra? É diferente. Nós temos uma plateia grande hoje aqui. O que é que você está escutando? Uma palavra e está analisando o que está acontecendo ou você está falando assim, Deus fala comigo. Eu sou esse cara que hoje eu preciso cair do cavalo. Hoje eu preciso cair do cavalo porque eu quero te conhecer de andar contigo, que nós falamos na semana passada. Meus olhos querem te ver, eu quero te ver, eu quero te conhecer. Você tem um quadradinho aí no seu boletim, eu vou ler para mim esse quadrado, viu? Esse quadrado, eu vou ler ele para mim, e depois eu gostaria que você lesse para você. Todos os que julgam não terão bons resultados, por isso analise a si mesmo. Então você não terá tempo e nem coragem de falar dos outros. Leia, por favor. Ponto 2. Na terra não é Cristo sozinho, não sou eu sozinho. Escreva aí, por favor. Colossenses 1:26 fala assim, o mistério que estava oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória de Deus. É Cristo em quem? Quem é que Deus espera, através de quem é que Deus espera manifestar a glória dele? Através de nós. A Bíblia fala que a natureza, ela proclama, um dia faz proclamação para outro dia. A natureza proclama o quê?
A glória de Deus. A glória de Deus. Tanto é que a Bíblia fala assim, para um pouco e observa os lírios do campo. Observa os pássaros. Observa a criação. Observa, porque isso é a manifestação da glória de Deus. Uns 4, 5 semanas atrás, eu estava fazendo esporte. Aí eu vi assim um arco-íris pintado no céu. A manifestação do amor de Deus para mim e para você. Deus está falando assim, eu nunca mais vou destruir essa geração através da água de novo. É a manifestação de Deus. Deus se manifesta. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Deus já tem se manifestado há muito tempo. Cristo em nós é a junção do poder com a autoridade que Deus nos deu, de dominar, ocupar e multiplicar a glória de Deus em todos os nossos relacionamentos e circunstâncias. Deus, ele pega o homem, barro, Adam, que é barro vermelho, pega o barro, faz o barro e coloca dentro do barro a excelência da glória de Deus. Por isso que Colossenses está falando, Cristo em nós, é dentro de nós. O barro é o quê? O vaso é de barro, mas a excelência do poder é de Deus. Nós precisamos entender, quando Deus se manifestar através de você, e Ele vai se manifestar, lembre-se, você é o quê? Vaso, frágil, pequeno. É porque a excelência está dentro, é por isso que é a manifestação. É por isso que é a manifestação. Então, quando isso acontecer, como vaso, entregue a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Porque um vaso de barro, que ele é revestido de glória, ele fica bonitinho. Fica ou não fica? Fala para o irmão que está do seu lado, você está arrumado, irmão. É a manifestação da glória de Deus. Há uma parte a ser feita por nós, sermos totalmente dependentes de Deus. Leia essa frase, por favor. Leia mais uma vez assim, firme, por favor. A Bíblia fala de Lázaro. É uma história que mexe com a gente. Porque Jesus foi chamado antes de Lázaro morrer. Sim ou não? E Jesus fala, essa morte é para manifestar a glória de Deus, fica tranquilo. Só que Jesus demora para chegar até Lázaro. Fala, o tempo de Deus. Não é meu tempo. Mesmo que você fale com ele, ele tem o tempo dele. Ele tem o tempo dele. Aí quando ele chega na casa de Maria e Marta, o que acontece com Lázaro? O que tinha acontecido com Lázaro? Já tinha morto. E as irmãs chegam e falam, Jesus, por que você demorou? Se creres, você vai ver a glória de Deus. Ela fala assim, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. Mas o meu irmão morreu. Jesus não dá ideia para as irmãs e fala assim, me mostra onde é que ele está. Você me leva onde está o teu problema. Você quer que o teu problema seja resolvido? Pega na minha mão aqui e me leva lá onde ele está. Está ali, Deus. Jesus, ele está ali, de trás daquela pedra. Então você tira a pedra. Eu tiro a pedra? Sim, você tira a pedra. Você tira a pedra, eu profetizo. Tirou a pedra, ele fala, ele foi específico, Lázaro. Tinha muita gente dormindo lá. Né? Ele fala o quê? Sai! E ele sai como? Todo enrolado. Ressuscitado. Mas todo enrolado. Às vezes parece um pouco a gente, né? Todo enrolado. O irmão ressuscitou. Glória a Deus. Mas ele está todo o quê? É uma reunião semanal, pelo menos.
Aí a gente fala, a pedra é você que tem que tirar. Não aguento não, pastor, você tem que tirar a pedra. Não, irmão, não é não. Você tira a pedra, a gente desenrola você. E Jesus falou o que para a galera que estava ali? Agora vocês cuidem dele, vocês curem ele, vocês desenfaixem ele. Sim ou não? É uma parceria ou não é? Deus, ele vai mover a pedra. Ele vai mover. Você vai mover a pedra. E o milagre vai acontecer. Mas é juntos. Você tem que pegar na mão de Jesus e levar até onde você quer que ele faça milagre. Se leve na tua casa, você coloca ele na sala e fala assim, aquela ali, ó, Jesus. Eu já tentei tirar a pedra. Profetiza, mas profetiza com força. Para fazer uma vez só. Há uma parte a ser feita por nós. Sermos totalmente dependentes de Deus. Você domina, você ocupa, você multiplica. E a glória vem sobre a tua vida. Você domina na tua casa. Você deixa o Senhor Jesus ocupar a tua casa. Você multiplica Jesus Cristo lá na tua casa. E a glória de Deus chega sobre a tua vida. Essa é a parceria do homem, de Deus com o homem. É simples ou não é? Isso é simples de ser entendido e muito prático e é muito prático a ser aplicado. Deus não vai fazer nada que você não deseje que Deus faça na tua vida. Você quer que Deus faça algo? Tenha atitude. Você quer trabalhar? Não fique em casa orando, não. Deus me dá um trabalho. Você ora cedo, mas depois você faz o quê? Sai. Vai para Home Depot, vai, fala, ei, estou sabendo que você está precisando de trabalho. Profetiza sobre a vida dos outros. Eu sou o cara que você está precisando. 3. O Senhor da colheita está pronto. Onde estão os lavradores? Escreva aí, por favor. O Senhor me abençoa e eu trabalho. Fala assim, o Senhor me abençoa, mas eu tenho que fazer o quê? No deserto, o povo de Israel recebia tudo sem esforço nenhum. Tirado do Egito, no deserto era maná, só acordava para recolher a nuvem e a coluna de fogo. Sim ou não? Sandália não envelhecia. Crescia no pé das crianças. A roupa, do mesmo jeito. O que o povo de Israel gastava? Nada. Tudo era suprido por quem? Por Deus. Agora Deus leva eles para Canaã. Em Canaã, Deus muda a estratégia. Agora é necessário lutar e trabalhar. Aí eles chegam lá e vê gigante. 2 valentes que receberam a revelação falam assim, esse é lugar de luta. Deus nos prometeu. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos comer esses gigantes como pão. Os outros 10 não queriam lutar. Porque o deserto era o quê? Vem a mim. Vem a mim. Vem a mim. Em Canaã, tem vaquinha para ordenhar. Que hora que acorda para ordenhar a vaquinha, Edivaldinho? 5:30. É isso mesmo. Cedinho. Você bate no lombo da vaca e fala, companheiro, acorda. É hora de produzir. Tem mel lá. Sim ou não? Porém tem uma colmeia que não quer deixar você chegar perto, não. Aí tem que botar roupa de guerra, tem que se preparar. Você vai aonde, querido? Vou pegar mel. Estou indo pegar mel. Vestido desse jeito? As abelhinhas não são fáceis, não. Você acha que em Canaã as coisas são dadas de mão beijada? O que é bom já está ocupado. Tem que lutar. Lutar pelo casamento, lutar pela criação dos filhos. Tem que lutar para nós estabelecermos uma igreja viva, uma igreja onde Cristo é a pessoa mais importante. Tem que lutar.
Muita gente, às vezes, quer distorcer esses valores, quer baixar o padrão. Tem que lutar. Canaã é um lugar de luta, é um lugar onde nós precisamos de esforço. Deus estava dizendo ao povo, o povo, de agora em diante, sem trabalho e sem esforço, não haverá colheita. Josué 1,9 fala assim, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e o quê? Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué estava sendo colocado agora como o líder espiritual de Israel. O general que a vida toda lutou, a gente falou há 2 domingos atrás, nessa posição as armas são o quê? De guerra, de força, de ir à frente, de conquista, sim ou não? Nessa outra, Deus fala para ele assim, tira as sandálias dos teus pés. A tua posição diante de mim mudou. Agora é necessário reverência. Agora é necessário santidade. Se você fizer isso, por onde você andar, eu estarei com você. Gente, quem que não quer começar um processo dessa maneira com Deus? Deus falando assim, eu estou contigo, fica tranquilo. Seja forte e seja valente, não desmaie no caminho não. E eu vou ser contigo. Amém? Josué decidiu pela geração dele, Moisés pela geração dele também. Agora é nossa vez de decidirmos pela nossa própria geração. O que é? Qual é a nossa decisão? Olha o que está falando Josué 24:15. Se, porém, não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. É uma decisão que ele fez por quem? Pela casa dele. Essa é uma decisão que você faz. Eu não posso decidir pela tua casa. O máximo que a gente pode fazer é tentar influenciar, tentar ensinar e tentar mostrar o caminho. Mas a decisão é de quem? Sua. É você que vai dizer assim, eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Não tem perigo, está decidido isso daí. Não sei vocês. Aí as pessoas começaram a se alinhar. Pera aí. Nós também queremos servir a esse Deus vivo. Josué está dizendo, a colheita será abundante, Deus estará conosco. Ele pode contar comigo e com a minha casa. Deus pode contar com você e com a tua casa? Então fala um amém assim com forte. Deus pode contar comigo. Deus manda Josué semear em Jericó, obediência, e ele faz tudo o que Deus lhe ordena. E a colheita é o quê? Abundante. Na posição de líder espiritual, ele tinha que aprender o quê agora? Ouvir Deus. Logo depois de Jericó tem uma outra batalha que se chama o quê? Ai. Josué envia os espias, e os espias voltam com um relato falando assim, a terra é fácil de conquistar. Josué não consulta a Deus. E envia uns 2-3 mil homens somente. Vexame, vergonha. Josué volta para Deus e fala, o que faltou? Simples, Josué, faltou você falar comigo, me consultar. Porque se você consultou na outra, você teve uma grande batalha, uma grande vitória. Você acha que nas pequenas você vai resolver por si próprio? Depois Josué envia espias e ataca a cidade de Ai, sem consultar a Deus. Escolheu o quê? A gente muitas vezes faz isso e coloca a culpa em quem? Fala, Deus, por que isso está acontecendo? Onde tem dificuldade, onde tem derrota, pode consultar, pode parar para analisar que tem princípio quebrado. Conserta o princípio e volta para o caminho que você não devia deixar de andar. 4, e a gente está encerrando. Deus levantará nesse tempo o exército que irá semear a glória de Deus. E agora eu vou falar para você. Você deseja ser esse exército? Você deseja se alinhar ao exército de Deus para ser esse povo que semeia a glória de Deus? Se você deseja, eu queria que você se colocasse de pé então. Fala assim, com esse ato você está falando, Deus, eu e minha casa, nós vamos servir o Senhor. Queria chamar aqui o
O grupo de louvor pode vir para cá. Isaías 65, 23 fala assim: não labutarão inutilmente, nem geração de filhos, nem criarão geração de filhos para a infidelidade ou calamidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, e eles também os seus descendentes. Deus está falando assim: nem a sua geração, nem os descendentes da sua geração, eles serão calamidade. Eles serão sementes benditas do Senhor. Por quê? Porque você se levantou para ser um exército do Senhor. E através de você, Deus vai fazer com que essa semente seja espalhada sobre as próximas gerações. Deuteronômio 28, 11 fala assim: o Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. Nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá os céus, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à terra no devido tempo, para abençoar a todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma maneira tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda. Se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje te ordeno, e vocês os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer um dos meus mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Conclusão: podemos fazer muitas coisas sozinhos, porém a colheita não será gloriosa. Deus está falando para o povo assim, em Deuteronômio 28, se atentamente você ouvir a minha voz, você vai ser bendito no campo, você vai ser bendito na cidade, você vai ser bendito por onde andar, a minha bênção vai te alcançar por onde você andar. Você vai dominar, você vai ocupar, e você vai multiplicar a minha glória por onde você andar. Mas precisamos entender que João 15,5 fala assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Repita essa última parte, falando assim: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Deus deseja fazer uma parceria com você hoje. Deus quer fazer uma parceria com você, e a partir de hoje Ele quer mudar a sua história. Ele quer te levantar para um novo tempo. Ele quer estabelecer em você um novo tempo de Deus sobre a sua vida. Você precisa entender, eu preciso entender, que Deus continua te buscando. Tudo aquilo que Deus derramou sobre tua vida. Você é talentoso na área A, na área B, na área C. Eu quero dizer para você que foi Deus que colocou aí. Ele quer tocar nisso daí, para que você, através disso, venha multiplicar a glória dele por onde você andar. Cristo em nós, colheremos a glória de Deus. Você não tem esse versículo aí, mas lá no capítulo 50 de Isaías fala algo que eu estava lendo essa semana, e eu pude ver um pouco daquilo que Deus cumpre quando fala sobre as nossas vidas. Isaías 50, verso 4 fala assim: o soberano, o Senhor deu-me uma língua instruída, para conhecer a palavra que sustenta ao exausto. Ele me acorda de manhã após manhã, desperta o meu ouvido, para escutar como alguém que está sendo ensinado. Lá no capítulo 6, o querubim toca nos lábios de Isaías, e a partir daí Isaías recebe lábios de alguém que é instruído na palavra, de alguém que tem a revelação do coração de Deus. Os seus ouvidos são abertos para escutar o Senhor falar, falando: filho, não faz isso, não faz aquilo, faz aquele outro. Eu quero te direcionar, eu quero tocar na tua vida.
Esse é o Deus que restaura, esse é o Deus que faz nova todas as coisas e que nos chama pelo nome hoje, falando assim: eu te gerei, não temas, você é meu, eu te chamo pelo nome. Desde o ventre eu te conheço, eu tenho propósito sobre a tua vida, eu quero que a minha glória seja manifesta sobre você. Você está passando por adversidades, você está passando por lutas, você está passando por momentos difíceis, seja forte, seja corajoso. Aquele que começou a boa obra sobre a tua vida está dizendo para você assim: os momentos difíceis, as dificuldades, as adversidades são necessárias para que você receba a língua instruída, para que você receba ouvidos abertos. Deus quer fazer isso nas nossas vidas. Você quer ser alguém que domine, ocupe e multiplique para Deus? Levante sua mão. Eu quero ver você. Se você realmente deseja isso, se fala assim: eu desejo isso. Então, para esses, a palavra me ensina que há manifestação de glória. Deus quer se revelar a você. Talvez você fale assim: mas tem algo que eu preciso confessar. Eu também tenho diariamente algo que eu preciso confessar. Quero te animar. Diariamente tem algo que eu preciso confessar diante do Senhor. Fala: Deus, me perdoa, me justifica, toca nos meus lábios. Eu estava falando para Deus essa semana, toda a palavra que a gente, pela misericórdia, ministra aqui, primeiro ela passa pela gente. Ela é o scanner de Deus nas nossas vidas. E Deus me mostrou algo. Eu falei: Deus, então purifica isso na minha vida. Pega uma brasa do teu altar e toca onde eu preciso ser tratado, onde eu preciso ser transformado. Porque eu não quero ficar ai do Márcio, ai do pastor Márcio, ai da pastora Lu, ai da minha esposa, ai do meu filho. Eu não quero ser uma pessoa assim. Eu quero ver a glória de Deus, ser transformado e ser alguém que transforme outras pessoas, pela graça e misericórdia do Senhor.